Eu sou de direita, claramente eu sou de direita. Claro. Mas algumas atitudes do que nós tivemos, principalmente no final do mandato do Bolsonaro, aquilo não me desce tão facilmente. O quê, por exemplo? Ele ter ido para fora do país e deixado as pessoas fazendo os protestos aqui, como tivemos no Nossa, final de 2022. que bom que você tem essa consciência. Aquilo deveria ter tido um outro desenrolar. Se ele já tinha uma situação de que acabou, realmente perdi, eu devo seguir aqui daqui para frente, ele deveria ter falado para aquelas pessoas que estavam ali na porta dos quartéis. Você não acha que ele tinha que ter passado a faixa? No jogo passado democrático? a faixa, tudo bem, concordo. Avisado as pessoas que estavam fazendo esses protestos. Para sair de lá, sim, não era? Com certeza. Sair dos acampamentos. Andréia, eu não lembro exatamente quanto tempo aquelas pessoas ficaram ali. Mas elas ficaram meses, bastante tempo. Numa situação difícil, mostrando um apoio para ele, que ele deveria ter valorizado mais, com certeza. Senhores, não conseguiremos nenhuma atitude que reverta o que aconteceu. Você acha que Bolsonaro broxou na hora do vamos ver? Ali naquela situação ele deveria ter tido uma outra atitude, com certeza. Não foi? Com certeza. Eu achei aquilo lamentável, porque que nem eu te disse, sinceramente, talvez se Bolsonaro tivesse ficado, talvez tivesse tido uma capilaridade de maior apoio, inclusive dos militares. Porque o povo achava, Michel, que os militares iriam entrar à frente da situação. Andréia. Muito triste isso. Porque sempre havia a esperança de que ele viria dar uma entrevista coletiva com algo novo, com algo que renovasse ali aquele sentimento de que, gente, eu não acredito que o Lula voltou, não é possível, que ele acabou de sair da cadeia para virar presidente da gente novamente. Ele, não é possível. Só que todas as vezes que ele vinha com algumas entrevistas, com algumas coletivas, era algo muito vago, era algo muito aberto. Ele não falava... Tinha até duplo sentido, né, Michel? Algumas até certo ponto, sim. Mas ele não falava com certeza, senhores, saiam daí. E nem continuem aí, porque eu estou trabalhando para que isso se reverta. E eles foram ficando. Tem até uma situação muito... que beira o deboche até hoje, que fala que eles estavam cantando o hino nacional para pneu. Que isso é falado até hoje. Faziam ali todas aquelas manifestações, queimavam pneus, fechavam rodovias. O Bolsonaro vinha, dava uma entrevista, e as pessoas ficavam, poxa, mas e agora? A gente vai? Terminou? Ele vai voltar daqui 72 horas com uma novidade? Nunca tinha. Sempre vinha uma situação dessas, de que daqui 72 horas vai ter uma situação que está dentro da lei, que vai trazer um benefício para a gente, que está errado, tem uma prova nova que está chegando, de fraude, né, no processo eleitoral. Eles foram ficando. E foram ficando. Acreditaram, né? Exato. Acreditaram em Bolsonaro. Pra mim, essa situação não tem como a gente defender completamente, a não ser que haja alguma explicação extremamente plausível que a gente não tem acesso. Mas a gente olhando daqui, agora, avaliando de fora, não tem como a gente apoiar completamente aquilo que aconteceu. É que nem eu comentei aqui, eu acho que a parte mais triste de tudo isso, Michel, na minha concepção, e eu sou de esquerda, como você sabe, Sim. né? Eu acredito que muitas pessoas foram levadas para aquela situação. Cabeças, os líderes. Pelos líderes, porque, por exemplo, como você falou, tinha pessoas que estavam esperando uma prova da fraude nas urnas. Sim. Tinha uma pessoa que estava esperando a situação que eles disseram que tinha, mas que nunca foi apresentado. E aquela pessoa acabou sendo levada pelaquela situação. Bolsonaro, ao invés de falar, vamos pro pau, vamos pro enfrentamento, ou então vai para casa de vocês, acabou, deixa para lá, não. Bolsonaro calado, exato, foi para os Estados Unidos. Essa parte é uma parte muito que, triste isso. particularmente, eu não entendo até hoje. E as pessoas se lascaram por causa dele. Isso? Por que ele fez isso? A não ser que tenha uma explicação extremamente embasada naquilo todo, não é uma atitude que eu considero correta para aquele momento, com certeza. A explicação é que ele não, a minha percepção, ele não conseguiu segurar a onda e fugiu. E foi para os Estados Unidos esperar o que ia dar. Alimentou toda aquela situação, arregou a planta lá, o trem cresceu, virou aquela situação que ele mesmo talvez perdeu o controle, só que ele não teve a hombridade de falar, gente, acabou, o homem ganhou, passar a faixa, acabou, vai para casa. Mesmo que fosse nos últimos dias de governo. Exato. Mas não deixar chegar até onde chegou. Exato. Porque aquelas pessoas que estavam ali demonstrando um apoio incondicional, sem banheiro, numa situação de tenda, dormindo às vezes no relento, com chuva, com calor excessivo, eles não tiveram nenhum tipo de apoio posterior quando chegou as forças de segurança, polícia, na maioria das vezes, para tirar eles dali.
E alguns, inclusive, foram condenados também, né? Exatamente, é isso que eu estou te falando. Então, nessa situação não tem como a gente Foi ter como- um apoio sem saber o que aconteceu por trás. Isso, foi como um gado levado para o matadouro. Que teve pessoas que foram ali tocadas e levadas. E se lascaram. E o que eu acho mais triste de Bolsonaro é que ele não teve a hombridade de assumir essa situação. E acabou desembocando no que desembocou. Infelizmente, onde a lei foi aplicada, a justiça foi feita, lógico que existem as contradições, existe toda a situação que a gente acabou de debater, mas agora nós vamos ver essa semana se o Congresso, o que Então, ele na vai sua fazer. percepção, o que aconteceu no 8 de janeiro, indubitavelmente, sem nenhum questionamento, foi uma tentativa de golpe. Foi uma tentativa de golpe. Se, por exemplo, nós tivéssemos uma situação, eu vou voltar para o que a gente estava discutindo aqui agora. Pois é, faz Se parte. a gente tivesse uma situação onde um chefe do Supremo, um presidente do Supremo, ele não fosse indicado por um governo anterior e tivesse, talvez, como é que eu posso dizer, essa proximidade com o governo do Lula, com o presidente atual, você acha que ele poderia ter enquadrado isso com uma outra situação que não fosse a tentativa de golpe, que aquela situação ali do 8 de janeiro pudesse ser depredação de patrimônio público e ter uma pena condizente com isso, se fosse um outro investigador? Não, pelo antecedente que você acabou de falar. O antecedente de toda essa situação foi o golpismo, foi que eles não aceitaram a vitória de Lula. Eles não aceitaram essa situação. E isso enquadra em quem? Tentativa de golpe. Não como um protesto, porque não aceitar a vitória dele realmente causa uma indignação, como provavelmente a esquerda teve em 2018, no finalzinho. Sim, mas né? a esquerda não foi para a rua destruir sim. Supremo, destruir Congresso Nacional, destruir o Palácio do Planalto. A esquerda não pediu artigo 142, militares, venham nos salvar, por favor. A esquerda não cantou o hino nacional para o pneu. A esquerda não fez isso aqui para sinal de extraterrestre para ver se vinha ajudar. A esquerda não fez acampamentos, a esquerda não fez bloqueios em rodovias, em BRs no Brasil, a esquerda não desceu até as praças dos três poderes. O que a esquerda fez? Mas eles não protestaram. Se preparou para o próximo pleito eleitoral. É assim que funciona a democracia. Quem ganha, leva. Por isso que não aceitamos tão bem, porque a preparação da esquerda para o próximo pleito eleitoral... Querido, tão bem, nós estamos muito mal. Eu nem te englobo nesse grupo de golpista que foi lá no 8 de janeiro. Porque a direita ela não aceitou tão bem o que aconteceu. Porque você, Michel, você não aceitar, Michel, é uma coisa. Você fazer um protesto é uma coisa. Você invadir, depredar, fazer o que eles fizeram, televisionado para o mundo. Depredaram, exatamente. Isso, depredaram. Isso, com o sentido de... Manifestação. Manifestação exatamente. É o que nós estamos fazendo aqui, nos manifestando. Eles queriam derrubar o governo eleito. E isso, você pode até não concordar, eu posso até achar que em determinadas situações, talvez a pessoa não merecesse uma pena tão grave, mas está lá no Código Penal, é tentativa de golpe, é tentativa de abolição violenta do Estado Democrático. Existem, então, algumas situações onde talvez você, se estivesse naquele lugar, aplicaria uma pena mais branda para essas pessoas. Mas teve penas mais brandas. Não, Michel, deixa eu te falar uma coisa. Foi apresentado um acordo de não persecução criminal para mais de 1.000 pessoas. O que significa o acordo de não persecução criminal? A pessoa não ia responder. Sim. A pessoa ia ter que dizer que se arrepende, ia pagar uma multa, ia fazer um curso para entender o que é democracia, pronto. Ela não ia ter nem antecedentes criminais. Por quê? Foram aquelas pessoas que estavam meio que perdidas. Que foi na manada. Como isso, foram mais de 1.000 pessoas. 600 e poucas aceitaram, outras não aceitaram. Aqueles que foram condenados mesmo, foi um grupo menor, que foram aqueles gravados, quebrando, metendo cacete, enfrentando a polícia. Pra você ter ideia, 40 policiais saíram feridos naquele dia. E olha que eles estavam sem armas, hein? Mas tinha pedra, tinha tudo. Tinha a Cabo Marcela, o capacete dela ficou de aço, ficou amassado. Se aquela pedra acertasse a cabeça da Marcela, que inclusive acredito que ela é até de direita, ela poderia estar morta. Então, assim, nós temos que avaliar que a situação é muito grave. Em situações que, porventura, a pena tenha sido um pouco maior, tem um recurso. Agora, a maioria teve o acordo de não persecução criminal, a maioria.
E muitos não aceitaram. Por quê? Porque é uma questão ideológica. Se eles pudessem fazer, e se eles tiverem um ambiente, eles farão de novo. Isso é muito grave. E você acha que essas pessoas, elas têm essa possibilidade de fazer algo semelhante novamente? Com certeza. Tendo essa pena que eles tiveram? Com certeza. Principalmente com Flávio Bolsonaro.